E hoje nós temos assim uma pregação um pouquinho diferente. É mais técnica, na verdade, tá? Eu vou gastar um tempinho com vocês hoje tratando a respeito de quem é essa pessoa que Paulo fala aqui nesses versículos de 7 até o 13. Eu já disse que é Paulo, né? Mas a gente vai fazer uma abordagem completa falando a respeito de quem de que época da vida se refere a esse episódio, entendeu? E esse é um assunto interessante, queridos, porque há muita discussão, muita mesmo, em termos teológicos, para se saber quem é essa pessoa. Para vocês terem uma ideia, hoje eu estava ouvindo um pregador muito conhecido no Brasil, a quem eu admiro profundamente. Não é o Nicodemos, tá bom, gente? Logo. Eu vou falar dele mais tarde. E eu ouvi eu não ouvi todo a ministração, mas ele pregou Romanos 7 todinho numa mensagem de 1 hora. E eu fiquei olhando aquilo, ouvindo. Irmãos, é assim, eu chego a admirar esse poder que as pessoas têm de resumir as coisas, mas eu acho que isso é resumir demais um texto tão profundo, porque é profundo, e ao mesmo tempo um texto que tem dado tanta margem para tanta interpretação diferente, né? E eu fiquei ouvindo aquilo, como eu já ministrei essa sessão, só nessa sessão aqui, irmãos, eu não tenho ideia de quantas ministrações, mas eu acho que em Romanos 7 eu estou caminhando para a 25ª, 26ª mensagem, e nós estamos ainda no versículo 13, tá? Ainda falta 13 versículos pela frente para nós estudarmos. Então eu acho que é resumir demais, né? Esse pregador mesmo, ele acredita que o homem do qual Paulo fala aqui seja o próprio Paulo, e o próprio Paulo cheio do Espírito Santo, né? Eu fiquei assim um pouco chocado, na verdade, com aquilo. Eu sei que é um pensamento até reformado esse, né, de que a Paulo esteja falando dele mesmo e ele cheio do Espírito Santo, né, com esse tipo de lutas que nós temos aqui. É complicado, irmãos, é sério, é complicado como se chega a esse pensamento. Eu descobri que esse pensamento começou, essa tese de que é Paulo escrevendo, e ele está falando dele, de quando ele está escrevendo mesmo, né? Então é o Paulo cheio do Espírito Santo, é o Paulo pregador, é o Paulo ganhador de almas que está falando de si mesmo e das lutas que ele tem nesse texto, e eu acho isso muito complicado, irmãos. E isso começou com Agostinho, né, com as lutas que ele tinha, e isso se transformou num pensamento reformado, e é defendido por muitos pastores hoje. Pastores sérios, homens de Deus, homens a quem eu respeito profundamente. Mas eu tenho muita dificuldade, queridos, de lidar com isso. Eu estou introduzindo porque hoje o nosso assunto é só esse, tá bom? Ainda que nós tenhamos aqui duas coisas interessantes, queridos. Uma é, nós temos um personagem aqui em Romanos 7, um personagem, porque se você pegar o texto do 7 até o 14, nós temos uma coisa interessante. Nós temos a descrição da experiência de Paulo, mas toda ela no passado. É uma experiência que já aconteceu com ele. Quando a gente pega do versículo 14 em diante, nós teremos uma outra experiência, e essa experiência ela está no presente. Há uma distinção muito clara em relação a elas, tá bom? Essa do 7 ao 14 descreve alguém relatando suas lutas, e aqui Paulo, no passado. E do 14 em diante, relata alguém descrevendo as suas lutas no presente. Então, no meu entendimento, naquilo que a gente vem desenvolvendo no ministério, nas pregações, são duas pessoas diferentes, tá bom? É uma pessoa dos versículos 7 ao 13 e é uma outra pessoa do 14 ao 26. Mas quando a gente começar a estudar esses versículos, aí nós vamos lidar bastante com essa questão,
tá bom? Nós vamos dar muita ênfase, na verdade, tentando mostrar a vocês, porque eu quero que vocês saibam, eu vou tentar de todas as formas mostrar a vocês que não é Paulo, que isso não pode ser a descrição de alguém batizado no Espírito Santo, não pode, irmãos, não é possível que seja, entende? Mas aí eu vou deixar vocês tirarem as suas próprias conclusões. Como hoje? Hoje é uma administração técnica e eu vou me ater muito ao meu computador aqui hoje, tá bom? Eu tenho muito conteúdo e aí eu vou deixar você. É você que diz naquilo que vai acreditar, entendeu? Eu tenho uma definição já, eu tenho um pensamento formado, mas eu não vou impor, eu vou apenas colocar e vou dizer, olha, esse é o meu pensamento. Mas você é livre, tá bom? Para chegar à conclusão que você quiser chegar em relação a quem seja essa pessoa da qual Paulo está falando. Então vamos ler o texto aqui? Romanos 7:7 até, eu vou ler toda a sessão agora, porque eu vou trabalhar, vou resumir tudo, né? Então vou ler aqui. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Até aqui, queridos, tá bom? Nós vamos trabalhar esse texto hoje e eu convido você rapidamente só para mais uma oração. Senhor, nós oramos a Ti, apresentando nosso coração e nossa mente diante do Teu altar e pedimos por ajuda, pedimos pela iluminação do Espírito Santo na hora de compreendermos a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos agracie, dando-nos poder para de fato compreender, para de fato entender aquilo que está escrito em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, querido, a questão é de quem Paulo está falando aqui. Eu vou reprisar algo que eu já disse a vocês quando eu comecei essa sessão, tá? Os estudiosos apresentam aqui duas respostas possíveis. Primeira, a primeira resposta é que essa passagem é uma passagem autobiográfica, ou seja, Paulo está falando dele mesmo, tá? Não há dúvida, é só você olhar aqui o texto, eu, me, essa coisa o tempo todo, ele percebe que ele está falando dele mesmo, tá bom? A primeira explicação para defender um texto autobiográfico é que Paulo esteja se referindo ao seu... Olha só, Paulo está falando dele mesmo, tá? Então vamos tentar explicar isso, de que ele está falando, de quando é que ele está falando. E a primeira explicação que é colocada diante de nós, querido, é que ele esteja se referindo aqui ao seu bar mitzvah. Eu já falei isso a vocês, algumas pessoas defendem a ideia de que Paulo está se referindo isso aqui ao período da sua vida lá, de quando ele é criança, pré-adolescente, né? E que quando ele fez o seu bar mitzvah, isso era uma declaração de independência do jovem, né, em relação à lei, em relação às coisas. E ele, nessa cerimônia, ele tinha que ter memorizado toda a lei mosaica, todos os preceitos da lei mosaica. Então, alguns dizem que isso aqui aconteceu nesse período, que ele não conhecia a lei, mas aí, por causa dessa experiência do bar mitzvah, ele conheceu a lei, teve o conhecimento, ele teve o conhecimento do pecado. Eu não vou me ater a isso aqui, porque eu já falei, e vou tocar um pouquinho mais na frente, quando eu estiver falando de quando isso ocorreu na vida de Paulo, tá bom? A segunda explicação para esse texto, aqui, tem a ver com o fato de que Paulo, essa experiência que aconteceu com Paulo, quando ele ouviu a pregação de Estevão. Vocês lembram lá, Atos 7, quando Estevão é levado diante do Sinédrio, entendeu? E que as pessoas que mataram Paulo, ele segurou a roupa daquelas pessoas para que elas fossem matar Paulo, na verdade. Então, Paulo estava ali ouvindo toda a pregação de Estevão no capítulo 7. E ali ele pôde entender, né? Ali houve um processo, ali, inclusive isso vai ser levado mais adiante numa argumentação, tá bom? Ali o Espírito alcançou Paulo, na verdade, deu ele consciência da lei e tal,
é uma segunda alternativa. Isso defende aqueles que acreditam que o texto fala do próprio Paulo, tá bom? Aí, outros acreditam, querido, que essas expressões aqui na primeira pessoa do singular são usadas de maneira retórica, ou seja, Paulo não está falando dele mesmo, tá? Quando a gente fala de uso retórico, irmãos, nós estamos aqui tratando aqui de um artifício de linguagem em que a pessoa fala como se estivesse participando de algum evento em que está descrevendo, com o objetivo de se integrar ao texto e convidar o leitor a participar ou a interagir com o texto. Ele não estava, assim, Paulo não estava presente, mas ele fala como se estivesse presente, usando esse artifício para dar mais ênfase àquilo que ele está falando. É essa a ideia, tá bom? É uma espécie de, é uma forma de cativar a atenção das pessoas para o que está sendo dito. Então, ao usar o eu aqui, Paulo não está falando aqui, querido, de uma situação que ele passou realmente, né? Mas que ele concorda com aquilo que aconteceu e é como se ele tivesse participado, tá? Ele está usando esse artifício. E se esse eu retórico aqui, né, ou seja, se isso aqui não é um texto autobiográfico, né, se Paulo não está descrevendo aqui nenhuma situação da sua vida, da sua época, do que ele está falando na verdade? Aí, quem defende essa teoria, ou a tese, de que Paulo não esteja falando dele mesmo, diz que ele estaria falando aqui de Adão. Eu já coloquei isso aqui para vocês, por isso que eu não estou me atendo tanto a essa questão, tá bom? Quando essas pessoas justificam que Paulo está descrevendo aqui a experiência de Adão, isso faz um pouco de sentido, querido. Porque Adão vivia sem lei, mas aí um dia Deus plantou lá uma árvore no jardim e deu lei para ele, deu uma lei para ele, não coma, porque se você comer, você morre. Tá? Aí vocês conhecem a história, Adão comeu e morreu e tal, tal. Então, alguns dizem que Paulo aqui está fazendo aqui uma referência a Adão. É meio confuso, né? É até quase irrisório isso aqui, querido, porque Paulo aqui faz uma referência direta à lei de Moisés aqui, né? À lei mosaica aqui, aos 10 mandamentos, não cobiçarás. Então, não faz sentido você dizer que isso aqui tem a ver com Adão. A outra referência aqui, a outra possibilidade, já que Paulo não está falando de si mesmo, a outra possibilidade é que ele esteja se referindo à nação de Israel que recebeu a lei de Deus lá no Monte Sinai, depois de ter vivido sem lei no Egito. Aqui nós temos gente de peso que defende isso, tá? Nicodemos é um defensor dessa tese. Imagine, o povo estava sem lei, estava no Egito, não tinha lei. Quando Deus tira o povo do Egito, chega do Monte Sinai, o povo dá a lei. Eles achando que a lei ia dar vida a eles, que a lei ia beneficiá-los, a lei acabou foi matando todo mundo, entendeu? Todo mundo que saiu do Egito foi morto no deserto, os de 20 anos para cima foram mortos, né, por desobediência à lei de Deus. Então, a descrição aqui, de acordo com o próprio Nicodemos, é que esse eu retórico aqui não é Paulo falando dele mesmo, mas falando da nação de Israel, que houve um tempo que eles não tinham lei, depois deu a lei e eles morreram por causa da lei, tá? Eu também não vou aqui gastar muito tempo aqui explicando isso aqui, porque eu creio que eu já citei isso aqui, tem isso aqui numa pregação anterior. Bom, querido, dito tudo isso, querido, tá? Primeiro, eu acredito que Paulo esteja falando dele mesmo. Para mim isso é fato, não tem como negar isso, na verdade, entendeu? E quando eu penso que ele está falando dele mesmo, isso não tem nada a ver com a experiência do Bar Mitzvah, de quando ele era criança, ou alguma coisa dessa natureza, e nem com Estevão, tá bom? Ainda que a ideia de Estevão faça um pouquinho de sentido, e eu vou tratar disso lá no finalzinho, tá bom? Mas não tem a ver com ele. Bom, é Paulo, mas não tem a ver com Estevão, não tem a ver com o Bar Mitzvah. Então, em que estágio da vida, que estágio da experiência humana de Paulo ele está descrevendo aqui? Ou perguntando de maneira mais direta, né? Quando essas coisas descritas aqui por Paulo aconteceram na vida dele? Aí é uma pergunta mais interessante, tá bom? Alguns dizem, e aí isso aqui está muito ligado à ideia primeiro, a resposta está muito ligada à ideia do Bar Mitzvah. Alguns dizem que ele está descrevendo o período da sua vida que vai da infância até os 12 anos de idade. E aí, quem defende isso está conectando mais uma vez a ideia do Bar Mitzvah. Houve um tempo em que eu estava sem lei, né?
E aí essa ideia aqui é que desde o nascimento até os 12 anos de idade, Paulo estava sem lei, mas aí veio o Bar Mitzvah e Paulo conheceu a lei, e aí ele morreu, aquela coisa toda e tal. É essa ideia que é defendida, querido. Irmãos, eu não vou me ater a isso, porque eu acho isso assim um pouco... é muito fraco esse argumento, entendeu? É muito fraco, na verdade, essa argumentação. Eu tenho aqui toda uma argumentação preparada aqui em relação a isso, mas sinceramente, querido, isso não bate, entendeu? Primeiro porque Paulo aqui está falando da vida adulta, entendeu? Houve um tempo em que eu vivia sem lei. Eu sabe o que significa viver sem lei? Eu achava que ia bem, eu estava convencido de que eu cumpria a lei. Então, isso aqui não é uma referência ao Paulo menino, criança, não tem como, na verdade, entendeu? Então, eu acho um argumento muito fraco, na verdade. Tá? Paulo está descrevendo aqui uma condição de pessoa adulta, na verdade, ele como fariseu, tá? E não como uma criança ou alguém com menos de 12 anos de idade. Então, eu não vou levar adiante, na verdade, essa questão. Tá? É fácil você até mesmo provar isso, querido. Pense no Paulo adulto descrevendo isso. Quando você vai para Gálatas, capítulo 1, no versículo de 14 e 15, ele vai descrever como ele era, como ele vivia como fariseu. Essa descrição é boa a gente ter em mente, tá bom? Olha só, fui um dos judeus mais religiosos da minha idade e procurava tão rigidamente quanto possível seguir todas as tradições dos meus antepassados. Agora, Filipenses, esse é o texto mais conhecido, né? Filipenses 3,6, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Isso aqui é Paulo descrevendo a si mesmo. É Paulo descrevendo a sua própria experiência. E é Paulo adulto, tá? Como eu não acredito que Paulo esteja falando desse período seu lá, de criança, de pré-adolescente, só pode ser adulto, porque o que ele descreve nesses versículos aqui é a experiência de um homem adulto, entendeu? Então não tem como eu ligar isso ao Bar Mitzvah, não tem como eu dizer que isso é uma experiência referente à primeira parte da vida de Paulo, lá nos primórdios da sua vida. Não tem como. A segunda questão, e há que quem acredite também que Paulo esteja falando do período após conversão, que isso aqui que ele está descrevendo aconteceu depois da conversão dele. E como é que se justifica esse fato ter acontecido? Como é que pode se justificar essas palavras aqui, querido, como sendo o Paulo depois de convertido? Então, olha só, qual é a justificativa, queridos? O argumento é que ninguém poderá saber o que a lei é realmente enquanto não for regenerado e convertido. Aqui nós temos um bom argumento, tá bom, queridos? Aqui nós temos um bom argumento. Eu venho defendendo isso ao longo daquilo que eu venho pregando. Esse é um bom argumento. Sem uma iluminação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, ela jamais vai conhecer a lei de Deus, ela jamais vai entender de fato a lei de Deus. É só você olhar para a experiência dos fariseus, eles conheciam profundamente o texto, a letra da lei, mas eles não conheciam o espírito da lei. Por isso eles nunca tiveram convicção de pecado. É o fariseu que vai para diante de Deus orar e diz, Senhor, te dou graças porque eu sou quem eu sou, sabe? Porque eu sou um cumpridor da lei, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu não faço isso, eu não faço. Então, ele tem um conhecimento equivocado da lei. Só que você dizer que isso aqui é Paulo convertido é um negócio complicado. E mais para frente, eu vou tocar nessa questão, tá bom? Os defensores dessa tese, querido, dizem que que isso aconteceu depois da conversão de Paulo. Ou na conversão ou depois da conversão. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, revivi o pecado e eu morri. Eles dizem que isso aqui só pode ter acontecido com alguém que foi convertido. Uma pessoa que não foi convertida não pode ter tido essa experiência. Isso faz um pouquinho de sentido, tá bom? Mas eu vou lançar a luz um pouquinho mais para frente. O drama desse aqui, o problema de sustentar essa argumentação, se dá pelo fato de que toda a sessão, querido, que nós estamos estudando, está descrevendo a condição de um homem debaixo da lei. Todo o texto que nós estamos estudando, que nós estudamos nessa sessão, descreve um homem debaixo da lei. Olha o versículo 8. Romanos 7:8. Mas o pecado
tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Olha o 9. Mas eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado ganhou vida e eu morri, né? E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porquanto o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Tá percebendo? Está descrevendo um homem debaixo do governo da lei mesmo, sabe? Então aquilo que é bom se tornou para mim morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se mostrar como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Então, todo esse texto aqui aponta para um homem que está vivendo debaixo da lei, que está vivendo na carne. Está vivendo na carne. Na verdade, querido, eu já disse a vocês que essa sessão aqui, veja, o tema principal de Paulo nesse capítulo, o texto principal, o princípio fundamental está no versículo 4. O versículo 5, 6 explica o 4, entendeu? Aí essa sessão do 7 até o 13 lança a luz, explica o versículo 6, e o restante vai explicar o versículo, os 7 a 13 explica o versículo 5, e o restante vai explicar. Tipo assim, Paulo lança um princípio, aí ele explica. Só que aquela explicação, ele acha que não é suficiente, então ele vai escrever toda uma sessão para explicar a explicação. É mais ou menos assim. Então, o que nós temos aqui do 7 ao 13 é uma explicação do versículo 5. É isso. Por isso que eu estou falando, é uma questão bem técnica, tá bom? O que ele diz no versículo 5? Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. O versículo 5 está descrevendo uma pessoa que vivia na carne, que estava na carne. Esse homem não é um cristão. O cristão não pode estar na carne, irmãos. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Você quer uma descrição do homem salvo? Então, olha só aqui, Romanos 8, 9. Agora, e observe o contraste, por favor. O versículo 5 do capítulo 7 diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, essa aqui é a descrição de um homem vivendo na carne, debaixo da carne, do governo da carne. Agora, a descrição de um cristão, de um homem que está vivendo no Espírito. Versículo Romanos 8, 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui sim, um homem espiritual, um homem crente, ele não está na carne. O homem do versículo 5 está debaixo da carne, vive segundo a carne, entendeu? Porque ele está na carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam nos membros dele a fim de frutificarem para a morte. Então, por mais que faça sentido, querido, né, por mais que faça sentido a ideia de que aqui Paulo está descrevendo alguém, falando de alguém, né, pós-conversão, todo o texto que nós estudamos diz que não pode ser alguém que já é convertido. Porque alguém convertido tem o Espírito Santo. E alguém que está no Espírito, ele não pode estar na carne e no Espírito ao mesmo tempo. Tá? É isso que o texto diz aqui. Agora, veja. A terceira explicação de quando ocorreram essas coisas na vida de Paulo é a seguinte, querido. O texto descreve algo que aconteceu ou que acontece antes da conversão. Então, Paulo ainda não era um convertido. Paulo ainda não era salvo. Mas também não era um menino, não era uma criança, não era um adolescente, um pré-adolescente. Isso ele estava vivendo na sua fase adulta, tá? E aqui
eu tenho mais uma pergunta para fazer, e é nela que eu vou gastar todo o nosso tempo. Em que estágio, ou de que estágio anterior à sua conversão, Paulo está descrevendo? Eu já sei que ele não é um convertido, também sei que ele não é uma criança, um adolescente, um pré-adolescente. Então, que estágio, irmãos? Porque, queridos, é muito interessante essa questão aqui. E vou ser bem franco contigo, tá bom? Eu vou apresentar a argumentação, vou apresentar os pontos de vistas, as teses elaboradas, e você decide no que acreditar, entendeu? Para Nicodemos, não era nem. Paulo não está nem falando dele, não estava falando da sua experiência. Ele estava usando esse eu, né, mas de maneira retórica apenas. Ele está citando a experiência do povo judeu. Como ele é um judeu, ele se identifica com o seu povo. Então ele usa eu. Tá? Eu me recuso a acreditar que seja isso. Não acredito que Paulo esteja usando isso de maneira retórica. Ele está falando sim de uma experiência sua. A questão é quando isso aconteceu com ele. Tá? Veja, Paulo não diz que ainda está na carne, né? E todos os efeitos que ele descreve são os que sucedem a um homem que está na carne. Mas também nos informa que agora ele tem um entendimento espiritual da lei. Observe dois fatos que são quase que excludentes, tá bom? Ele está na carne, mas aconteceu alguma coisa na vida dele em que ele tem um entendimento da lei que ele não tinha antes. E é isso que é confuso. Vamos lá, gente, tá bom? Ele diz que o mandamento lhe veio. E quando eu disse isso a vocês, eu estou dizendo que o mandamento pegou, entendeu? Que de alguma forma ele teve o seu entendimento esclarecido, na verdade. Ele pôde enxergar o caráter espiritual da lei, entendeu? Ele entendeu o sentido de não cobiçarás, aquilo falou com ele de fato, aquilo ministrou seu coração. Eu sei que tudo isso parece confuso, e eu vou colocar mais uma pitadinha de confusão nesse negócio aqui, para ver se a gente consegue chegar aqui a um entendimento. Nós temos aqui nessa sessão um homem que está sob a convicção de pecado. Entretanto, ele ainda não entendeu a verdade acerca da salvação em Jesus Cristo. Ele tem convicção de pecado, mas ele ainda não conheceu o Evangelho. Tomara que você entenda isso. Ele está profundamente convencido de pecado, de que foi morto, tá? De que foi morto. Ele compreende que não somente é culpado, mas também está impossibilitado de agir e que há pecado nele, entendeu? Só que ele foi até esse ponto. Tenho consciência do pecado, me vejo como morto, mas eu não consigo ir além desse entendimento. Ele está vivendo uma experiência de convicção de pecado até certo ponto, mas ainda não conhece o Evangelho. Olha, querido, é fácil provar que ele está sob convicção de pecado, que ele percebe que está morto. Versículo 7, a parte B. Mas eu não teria conhecido o pecado, ele conheceu, entendeu o pecado, a não ser por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Quando Paulo diz isso aqui, querido, eu assistindo hoje, eu não quero citar o nome do pregador para não parecer, né? O pregador dá a ideia de que Paulo não conhecia o mandamento. Aí Paulo leu o mandamento. Querido, quando diz aqui, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiça, ele está falando de uma experiência. Ele entendeu de fato, não só com a mente, ele entendeu, o véu foi removido de alguma forma, e ele pôde compreender o real, o espírito da lei. Ele entendia a letra da lei, ele ensinava a letra da lei. Paulo conhecia, repito, toda criança em Israel, com 12 anos de idade, ele passava por um processo chamado Bar Mitzvah, era uma experiência, era uma festa de independência do jovem, onde ele recitava toda a lei mosaica, querido.
Toda a lei mosaica. Não eram os 10 mandamentos, não, eram os 613 itens da lei mosaica. Então ele sabia tudo a respeito da lei. Não é disso que ele está falando aqui. Isso é conhecer a letra da lei, todos nós conhecemos. Ele conhecia, ele teve uma experiência muito mais profunda do que apenas a letra da lei. Bom, Paulo está falando, querido, de uma experiência passada. Ele não diz que o pecado ainda vai matá-lo. O pecado já matou. Olha o versículo 11. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. É passado, já aconteceu, tá bom? Já aconteceu. Mas a questão é, novamente, quando foi que isso aconteceu? E nós não temos essa resposta. O texto não diz. Não há nenhum outro lugar na Escritura onde se lance luz a respeito dessa situação. Nós não temos a resposta. E se nós não temos a resposta, querido, a única dedução que nós fazemos é porque ela realmente não é importante para nós. E aqui eu te digo por que é importante para nós em si. O foco de Paulo aqui não é a sua experiência, como algumas pessoas dizem que é. Ele não está preocupado em contar a sua experiência. Não é o relato da sua luta, nada disso, querido. O foco aqui, irmãos, é ilustrar o propósito e a função da lei. A questão não é Paulo e a sua experiência, a questão é a lei. Ele está apenas usando um pedacinho, um fragmento da sua autobiografia para ilustrar o propósito da lei, a função da lei, na verdade. Então, eu quero que vocês entendam isso. Ele está mostrando a situação do homem que agora se vê despertado para a verdade acerca da lei. Novamente, mas quando aconteceu esse negócio? Bom, irmãos, como nós não temos uma resposta nas Escrituras Sagradas, nós podemos levantar suposições, teses. E eu quero colocar 3 diante de vocês, tá bom? De quando essa experiência aconteceu na vida de Paulo. E eu vou colocar em forma de perguntas, porque a ideia é exatamente essa. Teria acontecido isso com Paulo antes da sua experiência no caminho de Damasco? E eu quero chamar a sua atenção para uma experiência na vida de Paulo. Escute, o que nós temos de conhecimento de Paulo é que ele era um profundo conhecedor da lei, mas ele não conhecia o espírito da lei, ele conhecia a letra da lei. Ele era um mestre, era um fariseu, ele era um mestre da lei. Essa é a experiência de Paulo. O contato que Paulo tem com o evangelho descrito nas escrituras é muito pouco. A gente sabe que ele perseguia a igreja, que ele prendia as pessoas, que ele concordava com a morte de alguns. Se diz até, e eu acredito que ele até chegou a matar algumas pessoas. Mas o que nós temos registrado de Paulo é a experiência com Estevão, em Atos 7, onde ele ouviu a pregação de Estevão e viu a sua morte por apredejamento. E depois nós temos a experiência de Paulo no caminho de Damasco. Isso nos leva a levantar teses, suposições de que a experiência de Paulo ela aconteceu ali naquele encontro com Jesus. Vamos lá. Então a pergunta é: teria isso acontecido com Paulo antes da sua experiência no caminho de Damasco? Versículo Atos 9:7. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou, engraçado porque essa parte desse texto, essa parte final, não está na maioria das nossas traduções. Revista atualizada, Nova Almeida atualizada, NVI, Nova Bíblia Viva, Nova Tradução NVT, nenhuma delas tem. King James não está. Isso está apenas na Revista e Corrigida e numa tradução literal da Bíblia, a LTT. Recalcitrar contra os aguilhões é dar murros contra a ponta de faca. Essa é a ideia do texto. Alguns estudiosos acreditam, querido, e defendem a ideia de que essas palavras de Jesus,
duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, apontam o fato de que Paulo já estava sob a convicção de pecado quando ele teve essa experiência com Jesus. Aí é interessante, porque isso nos leva para Estevão, entende? É possível que ali, o Senhor tenha, de alguma forma, tirado o véu a respeito da lei. E ele estava debaixo de convicção de pecado. É claro que fazer essa afirmação levanta um questionamento. Se isso fosse verdade, por que ele foi para Damasco respirando ainda ameaças e mortes contra o Senhor Jesus Cristo e contra todos os seus seguidores? Pergunta lógica, né? Novamente, querido, aqueles que defendem essa ideia acreditam que homens convictos de pecado têm feito exatamente isso, em sua condição de miséria e infelicidade. Há uma convicção de pecado. Queridos, deixa eu falar algo para vocês que eu julgo interessante. Por causa da pregação do evangelho hoje, a gente não ouve falar de pessoas que estão debaixo dessa convicção de pecado. Como a pregação hoje não leva as pessoas a pensarem a respeito da sua situação, então as pessoas, no passado, querido, há relato de pessoas que passavam meses, até anos, debaixo de uma convicção profunda de pecado, sem que elas tenham nascido de novo. Tudo que há sobre elas é uma acusação, é uma sentença de morte. Eu acredito realmente que eu experimentei isso na minha vida, entendeu? Eu experimentei isso. Quando eu li, na minha conversão, irmãos, é engraçado, eu vou falando essas coisas e me vem à mente a minha experiência de conversão. Eu li a Bíblia em casa sozinho, sem auxílio de ninguém, sem a ajuda de ninguém, e eu pego um livro, quando a gente pega um livro, a gente começa do começo, né? Assim que a gente lê um livro, peguei e comecei a ler do começo. Gênesis, tranquilo, de boa, mas quando chegou em Deuteronômio, irmão, quando chegou, aliás, em Êxodo, na lei, e nos preceitos dados, irmãos, uma profunda convicção de pecado, eu tinha certeza que eu estava sentenciado ao inferno, só que eu só conhecia isso, eu não conhecia a mensagem do Evangelho, e eu vivi por um tempo debaixo dessa convicção, debaixo dessa certeza de que eu merecia o inferno. Então, no passado, isso era muito comum. Então, essas pessoas acreditam que pessoas convictas de pecado, elas estão debaixo dessa convicção, elas ainda agem como Paulo agiu, mesmo debaixo da convicção de pecado, tá? E você me permita ler um texto, isso aqui foi o próprio Lloyd Jones que escreveu. Olha o que ele disse, olha, falando de pessoas debaixo de convicção de pecado, mas que ainda não creram em Jesus Cristo, que ainda não foram salvos. Ele diz assim, olha, recebam isto como uma palavra de alento. Se estiverem preocupados com algum ente querido que gostariam de ver cristão e por quem estão orando, lembre-se que, por vezes, pouco antes de serem convertidos, os pecadores tornam-se mais violentos contra vocês e contra a verdade. Essa é uma indicação muito frequente de que algo está para acontecer. Muitas vezes, a violência é um bom sinal. Lloyd Jones escreveu isso aqui. Isso era comum na época dele. Não é para nós hoje, mas era comum naquela época. A igreja está orando, a família está orando ali por um homem, e antes da conversão há essa manifestação, essa explosão de violência, essa coisa toda, mas isso tudo é apenas um agir de Deus, levando o homem para... Dizem que foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. É uma tese, tá? Eu coloco ela diante de vocês e vocês decidam aí no que vocês vão crer. A segunda tese é a seguinte, novamente em forma de pergunta. Teria essa experiência acontecido com Paulo entre o que aconteceu com ele no caminho de Damasco e entre o encontro com Ananias? E aqui nós temos algo muito interessante para estudar, irmãos. Eu gostaria muito que você atentasse para isso aqui. Agora eu vou ler o texto da experiência de Paulo no encontro com Jesus. Eu vou ler tudo, tá bom? Atos 9, a partir do versículo 3, diz assim, olha... E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu.
E caindo em terra, ouviu-se uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Eu chamo a sua atenção para essa questão, querido. Olhando o texto, olhando o que disse Jesus a Paulo, nós temos base aqui para afirmar, querido, que nesse acontecimento não houve uma conversão genuína. Ah, pastor, mas não foi aqui o encontro de Paulo, foi o encontro de Paulo com Jesus. Mas isso não quer dizer necessariamente que aqui houve conversão. Olha o que Jesus disse para Paulo, as palavras de Jesus para Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? A segunda, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. A terceira, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Não há nenhuma palavra aqui, querido, que nos leve a crer que Paulo foi salvo nessa experiência. Ah, pastor, aí você está pegando pesado. Não, querido, não, não, não. O que foi dito para Paulo aqui não tem a ver com salvação. Não há consolo, não há conforto. Na verdade, eu queria chamar a sua atenção para o dilema que Paulo viveu depois desse encontro com Jesus. Durante algum tempo ele perseguiu os cristãos ferozmente, prendendo, torturando esses cristãos algumas vezes para que eles blasfemassem do nome de Jesus. Ele concordou com a morte de alguns deles e é muito provável, querido, que o próprio Paulo tenha matado alguns desses cristãos. E por que ele fazia essas coisas, querido? Porque Paulo acreditava que Jesus fosse um impostor. Paulo acreditava que estava sendo zeloso com a honra de Deus, da mesma forma que Finéias, lá no Velho Testamento, foi zeloso com a honra de Deus, matando o israelita e a midianita. Vocês lembram lá do texto? Números 25 fala dessa experiência, de quando Balaão, depois de tentar amaldiçoar o povo de Deus e Deus não permitir que ele amaldiçoasse, né, e abençoasse, ele foi lá no rei midianita e deu uma ideia para ele: manda as mulheres bonitas para seduzir os homens, seduzindo os homens, trazem eles para o culto de vocês. E fizeram isso. Os homens cederam à sedução e se envolveram com aquelas mulheres e com o culto delas. A ira de Deus veio sobre o acampamento judeu, sobre o povo. E aí os líderes estão ali, Moisés e os líderes estão ali orando e chorando diante de Deus, e vem um israelita com a midianita, entra na tenda e vão ter relações na frente de todo mundo ali. E Finéias, zeloso, ele pega uma lança e crava, mata os dois com uma única lança, entendeu? E aquilo honrou a Deus. Paulo acha que está fazendo a mesma coisa, querido. Ele pensa que está fazendo a mesma coisa. E agora, ele descobre que esse Jesus a quem ele perseguiu é de fato o Filho de Deus. Imagine o medo, irmãos. O desespero de perceber que tudo aquilo que ele acreditava estava errado. E que ao invés de lutar por Deus, para defender a honra de Deus, ele estava lutando contra o próprio Deus. E para piorar, nessa experiência que ele teve no caminho de Damasco, ele não recebe nenhuma palavra de conforto ou de consolo. Essa é a situação de Paulo. Atos 9:9 diz que ele esteve 3 dias sem ver, né, durante os quais ele não comeu e não bebeu. E aqui, querido, como diz Lord John, e eu concordo com ele, isso aqui não parece o relato de um homem
regozijando-se por causa da sua salvação. Ele estava tremendo, atônito, cego fisicamente, sem comer e sem beber, durante 3 dias, e ainda tendo que lutar com todas essas informações na sua mente. Eu acredito, e aqui eu já vou defendendo meu ponto de vista, que essa foi a experiência, entendeu? A ficha caiu, o véu foi tirado, mas ele ainda não ouviu o evangelho, mas ele ainda não foi salvo. Atos 9:19. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Ele estava, o texto dá a ideia de que ele estava muito enfraquecido. E aí o Lloyd Jones diz que um jejum de 3 dias não enfraquece tanto a pessoa como a narrativa indica. Aí ele completa dizendo assim, mas eu posso entender que uma terrível convicção de pecado tem esse efeito. Ou seja, querido, tá aqui nós estamos diante de um homem que era especialista na lei de Deus, e de repente vem sobre ele essa luz do céu, mostrando a ele que ele estava completamente errado, tá? Então, nessa circunstância, querido, dá para se imaginar que durante aqueles 3 dias, Paulo percebeu todo o equívoco acerca da lei. Ele viu o caráter espiritual, ele experimentou de fato, querido, poder da lei na sua vida. O mandamento o pegou, na verdade. Ele entendeu o verdadeiro sentido de cobiça. E como diz Lord John, soltou-se o inferno dentro dele e ele se viu morto de fato, um miserável, fracassado, em sua total incapacidade. 3 dias de agonias, de desespero profundo, sem ver, entendeu? Sem comer e sem beber, como diz o texto, atônito, agonizando. Até que chega um homem para ele, versículo 17, irmãos. Chega um homem chamado Ananias, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Paulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Então, provavelmente, aqui nós temos a experiência de conversão de Paulo. Durante esses 3 dias, ele agonizou debaixo da convicção de pecado. O véu foi removido. Ele pôde entender, querido. Ele pôde perceber. Irmão, você tem ideia? Um homem que viveu a vida toda ensinando a lei, pregando a lei, perseguindo cristãos, a- a- torturando pessoas para que elas blasfemassem no nome de Jesus. Torturar, querido, é submeter a pessoa a dores terríveis, a sofrimentos terríveis, para que ela negasse a Jesus, para que ela blasfemasse o nome de Jesus. E ele fazia tudo isso achando que estava agradando a Deus. Ele fazia tudo isso porque acreditava que Jesus era um impostor e estava seduzindo os seus compatriotas, os seus patrícios, por um caminho errado. Ele achava que estava fazendo bem a essas pessoas e de repente ele encontra-se com Jesus. Ele vê o Cristo glorificado e a ficha caiu para ele, irmãos. Deve ter sido uma experiência muito dolorosa. Eu entendo, querido, e sinceramente, ainda que eu me sinta tentado lá com a questão de que ele já estava, e sim, é possível que ele já estivesse debaixo de alguma convicção de pecado, sim, entendeu? Mas eu entendo que essa experiência marcante e que isso aconteceu aqui com ele. É dessa experiência que Paulo está falando. Existe uma terceira teoria, como eu falei, tá bom? Há quem acredite que essa experiência ocorreu aqui em Atos 9, mas continuou durante 3 anos. Os 3 anos que ele viveu lá na Arábia. Porque olha o texto, Gálatas 1, a partir do versículo 15, tem algo interessante. Olha só. Mas quando ele está falando da conversão dele, quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Ele está falando dessa experiência lá no caminho de Damasco, depois com Ananias, tá bom?
Olha o que ele diz, olha, eu não fui, eu não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Eu sou daqueles que acreditam, embora haja uma discussão em relação a essa cronologia, porque a cronologia apresentada aqui é uma e ela é diferente da cronologia apresentada lá em Atos, tá? São cronologias diferentes. E eu ainda não achei um consenso que me agradasse ainda. Mas ele está descrevendo aqui, com certeza isso aconteceu. Não sei se a cronologia bate, mas a experiência aconteceu. Depois dessa experiência com Jesus, depois que ele foi ministrado por Ananias, que ele foi cheio do Espírito Santo, que ele foi batizado, parece que Paulo se isolou por um tempo, onde Deus deu a ele a revelação completa do Evangelho. Tá? Parece um tempo isolado a sós, recebendo do próprio Cristo a mensagem do Evangelho. Daí ele se torna um pregador. Tá bom, gente? Bom, essa possibilidade aqui é a mais difícil de ser acreditada, tá bom? Porque não é possível aceitar que um homem cheio do Espírito Santo pudesse passar pela experiência que ele descreve nesses versículos aqui. No caso do pregador que eu falei, ele acredita sim que era Paulo, cheio do Espírito Santo, mas ainda assim vivendo essa experiência. Não consigo, irmãos. E eu espero que quando a gente chegar aqui no versículo 14, começar a estudar essa sessão, a gente tire isso de mente realmente, porque eu vou tentar mostrar a vocês que são coisas incompatíveis o que ele descreve aqui, né? E com a realidade de um homem cheio do Espírito. Não dá para conciliar o que ele diz aqui com um homem cheio do Espírito Santo, querido. Eu tenho dificuldade realmente de acreditar que seja isso, tá bom? Bom, dito tudo isso, querido, essa é a experiência. Eu acredito que Paulo esteja se referindo exatamente a esse período do encontro com Jesus na estrada de Damasco até a vinda de Ananias, que vai pregar sobre ele, que vai impor as mãos sobre ele. Eu creio que o Paulo esteja se referindo a esse período. Bom, você é livre para pensar de outras formas, é até livre, se quiser, se você já ouviu outros pregadores, para crer em outra coisa, tá bom? Eu não creio que isso aqui seja tão importante. O importante é a mensagem. Quando ocorreu a experiência, não é tão importante. Eu só acho que faz mais sentido, por uma questão lógica, eu acho que faz mais sentido. Mas isso, eu vou deixar muito aberta essa questão com vocês, tá bom? Eu não quero aqui impor aquilo que eu penso. O que eu penso é isso. Eu penso que de tudo que eu ministrei aqui, o que mais se encaixa logicamente é essa experiência do encontro de Paulo com Jesus até o encontro de Paulo com Ananias. Nesses 3 dias em que ele esteve cego, sem comer, sem nada, ele viveu tudo isso aqui, a ficha caiu, ele percebeu o erro, ele percebeu tudo que tinha feito de errado, entendeu? Percebeu o seu equívoco com relação à lei, percebeu o seu equívoco com relação a Jesus, e tudo isso foi mudado na vida dele. Aí ele ouviu, sim, o Evangelho, ele conhece a Cristo através de Ananias, ele é cheio do Espírito Santo, é batizado, e aí vida que segue, tá bom? Esse é o meu entendimento, e é o que eu creio. Não vou defender isso aqui, tá? Acho que não vale a pena. Como eu já disse a vocês, o que importa não é quando aconteceu a experiência, mas é o que nos é dito por meio dessa autobiografia de Paulo, descrita do versículo 7 até o 13. Ali sim, o texto, porque o texto está apontando para o propósito e para a função da lei. Aí isso é importante, querido. Doutrinariamente, isso é fundamental para a nossa caminhada cristã. Mas se isso aconteceu no momento A ou no momento B, isso não vai fazer tanta diferença, tá bom? E eu queria deixar exatamente isso com vocês. Como eu disse, é uma administração mais técnica, porque eu queria colocar esses pontos de vista, o que pensam. Olha, hoje eu li muita gente hoje, olhando essa questão. Há muito, gente, eu não citei todas as teses elaboradas a respeito disso aqui. Há muita coisa, a gente disse muita coisa estranha, esquisita, e eu não quis trazer tudo. Eu quis trazer aquilo que faz mais um pouco de sentido, né? E eu tentei colocar para vocês. Mas é isso, tá bom? Eu espero que o Senhor ajude vocês a compreender
Eu espero que isso lance alguma luz a respeito do seu entendimento da Bíblia, tá bom? E a partir da semana que vem, a gente entra no versículo 14 e a parte, para mim, é a parte mais difícil, tá, de ser entendida. Mas vamos esperar para terça-feira. Vamos nos colocar de pé, querido, e orar ao Senhor, pedir graça sobre nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos encerrar esse tempo de estudo, Senhor, e pedir ao Senhor que de fato gere cada vez mais no nosso coração o desejo de aprender, o desejo de conhecer, Senhor, o desejo de compreender verdadeiramente a tua palavra, Senhor. É ela que nos alimenta. A tua palavra é o alimento da nossa alma, Senhor. A tua palavra é o alimento do nosso espírito. Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Jesus disse que a verdade nos liberta. Oséias diz que se nós não conhecermos a verdade, nós seremos facilmente destruídos, Pai, facilmente derrotados. O salmista diz que a tua palavra, Senhor, é a lâmpada que ilumina o nosso caminhar. É por ela que nós somos fortalecidos. É por ela, Senhor, meu Deus, Pai, que nós temos o entendimento da tua vontade. Então, que o Senhor nos dê cada vez mais, Pai, o desejo de conhecê-la e de compreendê-la. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.